Bom, pessoal, vamos começar nossa aula de hoje, certo? Na aula de hoje, nós vamos falar sobre tratamento de informações. A gente vai abordar aspectos éticos, valores morais, a questão da segurança da informação, certo? E também vamos falar sobre confidencialidade. Antes de mais nada, a gente precisa entender o que é a informação, certo? E quais são os cuidados que nós devemos ter. Uma informação, ela pode criar vários problemas, certo? E tem que ser tratada da melhor maneira possível. Se, se uma informação que um colega tem, certo? Sobre a empresa, for falado para um amigo, de qualquer forma, mas essa informação for uma informação importante sobre a empresa, isso pode acabar prejudicando a empresa e também prejudicando o funcionário. Se está sendo desenvolvido alguma atividade dentro da empresa, onde só um setor específico da empresa está sabendo sobre essa informação, está, porque isso ainda é algo em criação, tá? Isso vai trazer também problemas, tá? Por isso, a gente precisa o quê? Nos educar sobre como lidar com as informações, certo? Temos que saber sempre que as informações, certo? Seja ela na empresa ou até na nossa vida, ela tem sempre que vir com ética e valores. Nós sempre temos que lidar com ela de forma ética e com base nos nossos valores. Mas o que é ética? Bom, princípios éticos, eles são valores morais, certo? E princípios que orientam a pessoa dentro da sociedade, certo? Então, a ética está ligado a o nosso entendimento, certo? Sobre o que é certo e o que é errado, sobre qual é a melhor atitude a ser tomada, qual é a melhor escolha a ser feita, certo? Ela serve, a ética, para equilibrar as atitudes sociais. A ética está ligada a sentimentos de justiça social. A ética pessoal, ela não pode ser confundida em nenhum momento, quer dizer, desculpe, a justiça social não pode ser confundido em nenhum momento com as leis. As leis, elas são criadas para que nós seguir, nós podemos seguir elas, certo? Mas a justiça social, ela está ligado a um aspecto mais interior de cada pessoa, o que a pessoa entende como justo, tá? É daí aonde nosso entendimento sobre o que é justo ou não vai influenciar as nossas atitudes na sociedade, tá? A ética, ela é construída com base nos nossos valores culturais e também nos nossos acontecimentos históricos. O que seriam esses acontecimentos históricos? São as nossas experiências. Aqui, sobre os acontecimentos, o que constrói a nossa ética, os nossos princípios éticos, são as nossas experiências. São o que a gente já viveu numa empresa, o que a gente já viveu entre família, certo? O que a gente aprendeu durante toda a nossa vida, seja ela na empresa ou na vida pessoal, tá? Enquanto os valores culturais são o que a sociedade onde a gente vive, por exemplo, o estado da Paraíba tem como valores éticos, tá? A nossa valorização cultural em relação à cultura nordestina, ao forró, isso são valores culturais, isso são valores que trazem para a gente, certo? Um entendimento sobre a ética do que nós fazemos, sobre o que a gente acha que é bom, o que a gente acha que é ruim, certo? Esses valores culturais a gente pode traduzir como a influência que a sociedade tem na nossa ética, tá? Indo para uma parte mais específica, a gente tem a ética profissional.
Na ética profissional, o que é que ela é? A ética profissional, ela existe no ambiente de trabalho, certo? E ela é necessária para um bom andamento da empresa, para que a empresa consiga, certo, ter um dia a dia agradável, tanto em suas atividades, certo, como nos relacionamentos entre os funcionários. Então, a ética profissional, ela serve exatamente como a ética pessoal para dizer, certo, para a empresa afirmar para os seus colaboradores o que ela entende como certo ou como errado. Qual é o melhor jeito de trabalhar, qual é o melhor jeito de interagir com as pessoas, o que pode e o que não pode ser feito, certo? A ética empresarial, a ética profissional, ela está ligada a vários aspectos que trabalham o dia a dia de uma empresa, certo? Algumas vantagens dela são qual? Tornar o ambiente de trabalho agradável, certo? Com uma ética profissional. A gente consegue ter um dia a dia da empresa mais agradável, por quê? Porque existem regras, certo? Que a gente entende que devem ser seguidas na empresa. E como todos vão seguir aquela regra, o convívio vai ser melhor, tá? A gente também tem a vantagem do aumento, certo? E agilidade na produção. Pessoas que se dão bem, pessoas que conseguem ter um ambiente agradável, um trabalho agradável, elas vão conseguir produzir mais. E elas vão sempre estar ajudando umas às outras, certo? Porque a ética da empresa diz que é importante que você ajude seu colega de trabalho, ajude em alguém em dificuldade, certo? E, consequentemente, há o quê? Uma maior interação entre os funcionários. Quanto mais os funcionários interagem, melhor é para a empresa, porque isso vai fazer com que eles sejam o quê? Mais unidos, certo? E uma força de trabalho, certo? Colaboradores unidos vai entregar à empresa uma vantagem muito grande, porque eles trabalham como equipe, e como equipe a gente consegue resolver os problemas mais complexos, tá? A ética profissional também inclui o compartilhamento de informação, o compartilhamento de informações, certo? Respeito entre colegas, respeito à hierarquia, traz um clima agradável, certo? Que surge através de quê? Das ações, dos comportamentos dos trabalhadores. Entendam, a nossa ética pessoal vai ser o que vai fazer a gente julgar o que é certo e o que é errado. A ética profissional, a ética da empresa, vai fazer com que os trabalhadores eles entendam, tá? Que um determinado tipo de modo, um jeito específico que a empresa deseja, é o melhor jeito para aquela empresa, porque isso vai trazer uma melhora geral para todos, tanto empresa como colaboradores, tá? Isso sempre ligado ao que? Ao respeito às regras e às normas da empresa. A ética profissional, ela está sempre ligada a o que é as regras da empresa e quais são as normas. Todos nós temos que seguir a ética da empresa para entender qual é o jeito que nós devemos trabalhar naquela empresa, tá? Ética, ela é algo construída em casa, com amigos, com experiências e durante o dia a dia da nossa vida. Entendam, a ética, em nenhum momento, ela é feita de uma hora para outra. Ela é construída e ela é construída a todo momento. A ética, ela nunca deixa de ser construída. A partir do momento que nós temos nossas primeiras experiências, a partir do momento que nós nascemos, nós vamos construir nossa ética até o fim. A ética é um processo que nunca termina, certo? É um processo que a gente vai. Por quê? Porque a gente sempre vai estar aprendendo coisas novas, vivendo novas experiências, conhecendo novas pessoas, tá? Então, ela é um processo criado durante o nosso dia a dia.
com base nas nossas experiências, certo? Agir eticamente pode não ser fácil num trabalho de mercado com tanta competição, mas essas são as diferenças entre as atitudes éticas e não éticas, certo? Uma pessoa que toma uma atitude ética, ela pode, dentro de uma empresa, dentro de uma vida, dentro de um mercado de trabalho, ela vai estar em vantagem em relação às pessoas não éticas. Por quê? Vocês podem perguntar, por que, professor Gabriel, que quem segue a atitudes éticas vai estar em vantagem? Porque as pessoas éticas, são as pessoas que, em situações de dilemas, certo? Em situações aonde ocorre esse problema sobre usar ou tomar ou não uma atitude ética, certo? As pessoas que conseguem se destacar nessas situações são as que ocupam os melhores cargos na empresa, certo? São elas que sempre, certo, vão mostrar para os seus superiores, para os seus chefes, que em situações ruins, aquela pessoa, aquele colaborador, ela vai ser justo, ela vai ser imparcial, porque aquela pessoa vai estar tomando uma atitude ética, ela vai estar se destacando numa situação que ela é problemática, que ela não tem uma resposta fácil, certo? Então, as pessoas que conseguem se destacar nessas situações, elas vão estar sempre entregando uma imagem para os seus chefes de que elas são justas, porque elas fizeram certo. E elas vão ser imparciais, porque independentemente do qual benefício você ganhe, você vai tomar a atitude correta, certo? Mas também nós temos que falar sobre valores. O que são os valores, né? Os valores são características que uma pessoa ou uma empresa possui e que determinam como interagem e se comportam. Os valores são os aspectos que vão guiar o nosso comportamento. Os nossos valores são aquilo que determinam o jeito que a gente se comporta, como a gente vai agir, tá? Os nossos valores vão trazer prestígio, alguma virtude, vão trazer mérito, entre outras qualidades, certo? A gente pode dizer que os valores humanos são valores morais, certo? Que vão fazer o quê? Que fazem com que a pessoa se comporte de determinado modo. Então, valores é tudo aquilo, certo? Que você tem, certo? Que você entende que vai definir o seu comportamento. Por exemplo, digamos que você, nos seus valores, você acha errado, certo? Você acha também antiético que ocorra que todo mundo coma carne vermelha, certo? Muito em grande quantidade. Por que você acha isso? Porque nos seus valores você entende que ocorrem hoje um número muito grande de morte de animais, porque esses animais eles precisam ser mortos para alimentar uma grande quantidade de pessoas. Então, se entre os seus valores você for um vegano, for um vegetariano, você não vai comer carne, porque você entende que já existe muita morte entre os animais para que a gente precise ser alimentado com essa carne vermelha. Então, você pode tomar a atitude, se comportar de não comer mais carne vermelha, pensando em quê? Em proteger esses animais. Então, esse seria um valor seu, certo? Seria uma virtude que você tem. Tudo bem? Os valores já em relação a uma empresa, ou às empresas de forma geral, elas também são crenças e atitudes que conduzem a empresa, mas em vez de conduzir o seu comportamento, que também faz isso, elas também conduzem em busca de quê? Dos seus objetivos. Uma empresa, ela sempre existiu e foi criada para que seja atendidos os objetivos dela, tá? Seja o objetivo de conseguir lucro, seja o objetivo de conseguir atender a sociedade, seja o objetivo de conquistar o mercado de trabalho, tá?
Os valores de uma empresa vão conduzir todas as ações dela para que ela consiga alcançar os seus objetivos, tá? Uma empresa, ela define valores para conseguir trabalhos bem estabelecidos e gerando mais valor para os clientes. Ou seja, se uma empresa ela estabelece um valor, por exemplo, nos valores da empresa é sempre trabalhar com qualidade e produzir com qualidade. Isso vai significar que os produtos daquela empresa sempre vão ter qualidade, seja no seu serviço, seja nos seus bens. Então, isso vai o quê? Vai fazer os clientes ficarem satisfeitos, certo? E como os clientes ficam satisfeitos, o que é que acontece? A empresa constrói bons resultados, porque ela consegue um número de vendas alto, ela consegue mais dinheiro, ela consegue mais investimento, tá? E também ela consegue bons relacionamentos. Porque a partir do momento que um cliente está satisfeito com a nossa empresa, está satisfeito com aqueles produtos, com o serviço que nós estamos prestando para ele, tá? Ele vai começar a fazer o quê? Ele vai começar a falar bem da empresa. Ele vai começar a defender a empresa. E clientes, certo, satisfeitos são o melhor marketing, a melhor propaganda que uma empresa pode ter. Tudo que uma empresa precisa é que os clientes fiquem falando bem dela, que divulguem ela, certo? Sobre os procedimentos de segurança, a gente tem que entender uma coisa sobre informações. As informações, elas são valiosas em alguns casos, certo? Mas antes de tudo, o que seria informação? Informação é todo e qualquer dado ou conteúdo que tenha importância para uma empresa ou uma pessoa, certo? E a segurança dessa informação é exatamente a proteção desses dados ou desse conteúdo, tá? Imaginem vocês que uma empresa ela está tendo um problema financeiro, certo? E todas as pessoas que trabalham naquela empresa sabem desse problema financeiro. Só que o que acontece? Aquela informação ela pode gerar um prejuízo para a empresa, tá? Se a pessoa, uma pessoa da empresa, comentar com alguém de fora da empresa que estão ocorrendo problemas financeiros, digamos que um colaborador fala para um amigo, certo? Que a empresa está passando por uma crise financeira. Se aquele amigo trabalhar numa empresa concorrente, o que é que a empresa pode fazer? A empresa concorrente pode ficar sabendo dessa informação, investir mais no mercado e prejudicar ainda mais a empresa que você trabalha. Por quê? Porque a empresa, como está em crise, ela não vai conseguir atender ou trabalhar de uma maneira melhor do que ela já está fazendo agora, certo? Por isso que é muito importante que a gente faça uma segurança dessa informação, certo? Uma segurança dos dados da empresa. Mas existem também várias formas de se quebrar essa segurança. Alguns desses fatores são o fator comportamental, certo? O fator do meio ambiente e o fator de infraestrutura. Nos fatores comportamentais, um exemplo seria o quê? A falta de sigilo das informações pelos colaboradores. É exatamente o exemplo que eu trouxe agora para vocês sobre um colaborador que fala para um amigo que a empresa está passando por uma crise financeira, certo? O comportamento de alguém divulgar uma informação pode causar o quê? Uma quebra na segurança, ou quando aquela informação é importante e um colaborador ele sabe que é importante, sabe que tem que manter aquela informação em segurança com ele, certo? Que ele tem que manter o sigilo daquilo, mas ele, por uma questão comportamental, fala para uma pessoa que prejudica a empresa. Já no fator do meio ambiente, um exemplo seria mais ou menos de João Pessoa. João Pessoa, ela tem um clima muito úmido, certo? E por essa característica do meio ambiente, a umidade, ela pode o quê? Estragar os arquivos, certo? De dados da empresa. Então, a empresa pode ter várias páginas, vários documentos, certo? Impresso, guardado em algum móvel da empresa, só que como a umidade é muito grande,
pode vir a morfar ou a estragar de algum modo aqueles arquivos, a ponto, certo, que aqueles arquivos podem se tornar inviáveis. Então, a empresa pode por uma questão ambiental, perder aquela informação. Então, isso é uma questão também de segurança. Temos também a questão da infraestrutura. Na infraestrutura está ligado a aspectos físicos da empresa, onde, por exemplo, uma informação ela é guardada apenas por paredes e uma porta. Então, uma informação ela é importante para a empresa, só que a única segurança que ela tem é que ela está sendo guardada numa sala onde qualquer pessoa pode ir lá, abrir a porta e pegar aquela informação, certo? Então, é muito importante que a informação, a depender do quão ela é importante para a empresa, seja tratada de forma segura, tá? E quais são os procedimentos que podem melhorar, controlar melhor a segurança daquela informação? A gente tem a questão dos procedimentos físicos, onde os procedimentos físicos seriam exatamente como um fator de infraestrutura que eu falei para vocês agora. Na questão físico, por exemplo, seria alguém que guarda uma informação em um armário com trancas e chaves, certo? Porque agora você não vai estar só com a informação guardada numa sala cercada por paredes e uma porta. Dentro dessa sala vai ter um armário, certo? Onde vai haver uma tranca e vão haver chaves removíveis, onde só uma pessoa vai ter acesso a essa chave. E também essa sala é uma sala que é pouco conhecido dentro da empresa. Então, poucas são as pessoas que conhecem essa sala e só existe uma pessoa que tem a chave e acesso àquela informação, tá? Esse é um procedimento físico para você assegurar a segurança daquela informação. Outro tipo de procedimento seriam os procedimentos lógicos. Nos procedimentos lógicos, o que a empresa pode fazer? A empresa pode utilizar algum sistema eletrônico, um software, certo? Algum computador, e essa informação ela pode estar gravada nesse computador. Só que para você acessar esse computador, você precisa de uma senha, certo? Ou você precisa de esse computador, ele tem algum sensor biométrico, então você precisa de uma digital específica de alguém ou de um grupo de pessoas para poder acessar aquela informação. E é exatamente esse tipo de software que é utilizado hoje em dia. Hoje, as empresas elas tentam a todo momento usar esse tipo de procedimento. Por quê? Porque nós temos tecnologias muito avançadas, nós temos equipamentos eletrônicos dos mais variados tipos para que a gente consiga garantir o máximo de informação. Hoje, turma, hoje a informação é uma das coisas mais ricas que a gente tem. Com um tipo de informação, por exemplo, sobre um desenvolvimento de um novo produto, que uma empresa pode garantir um sucesso no futuro, como ela também pode ter um prejuízo muito grande se aquele produto que vai ser ainda lançado no mercado foi vazado informação sobre ele, certo? Então, informação é algo muito, muito importante hoje em dia. E a segurança dela já é algo tão importante que existem setores criados somente para garantir a segurança das informações, tá? Por último, na aula de hoje, eu vou trazer para vocês a questão da confidencialidade. Na confidencialidade, o que é que ela se trata? A confidencialidade é o sigilo de informações, certo? Usadas em segurança, então essas informações elas são acessadas, mas só em ambientes seguros, de uma forma segura, para a proteção da empresa ou pessoa, que não podem ser divulgadas de forma alguma, certo? A qualquer pessoa sem a autorização, certo? Da dona ou do dono da informação, certo? Então, a confidencialidade é um exemplo. Uma empresa está desenvolvendo um novo produto, um novo carro. E
aquele produto, aquele carro, ainda as pessoas não sabem que ele existe, as pessoas não sabem que ele vai ser lançado. Mas aquele carro precisa passar por uma manutenção. Então, as pessoas que vão prestar o serviço de manutenção daquele carro quando ele for lançado, eles precisam conhecer o produto e eles precisam o quê? Mexer nele. Então, é criado um acordo de confidencialidade, onde todas as pessoas que vão treinar ou fazer algum tipo de treinamento para fazer a manutenção desse carro, eles assinam um contrato garantindo, certo? Sobre uma pena de multa contratual, seja ela dinheiro, seja ela até, em alguns casos, demissão, certo? De funcionário, de que todas as pessoas que estão trabalhando naquele carro, que ainda vai ser lançado no mercado, não revelem nenhuma informação, a não ser que a empresa permita, certo? Se a empresa permitir a divulgação da informação, não existe nenhum problema. A confidencialidade não existe mais, porque a dona da informação já liberou a informação, então a informação agora é pública. Mas até que faça isso, até que exista essa liberação da informação, todas as pessoas que trabalharam no nosso exemplo aqui do carro, certo? Não podem divulgar nenhuma informação sobre isso, tá? E confidencialidade, ela é também o quê? Um princípio ético associado a várias profissões, como médicos, advogados, jornalistas e até pesquisadores. Com os médicos, a confidencialidade, ela é no exemplo, em um exemplo. Digamos que vocês vão se consultar com um médico. Um médico não pode divulgar nenhuma informação sobre seu estado de saúde ou alguma doença ou qualquer coisa que tenha acontecido com você sem você permitir. O médico é proibido de falar, a não ser que você permita. Já no advogado, você vai ter que contar segredos para ele que vai ajudar o advogado a lhe defender em algum tipo de processo. Só que todos aqueles segredos contados só podem ficar entre você e o advogado. Ninguém, certo? Ou no caso, nenhum advogado pode divulgar esses seus segredos, essas suas informações, a não ser que você permita. Com os jornalistas é algo parecido, certo? Os jornalistas têm suas fontes e as fontes entregam informações para os jornalistas. E eles só podem divulgar essas informações, torná-las públicas, quando o dono daquela informação permitir. Ou seja, divulgar aquelas informações de forma anônima ou atribuindo aquelas informações ao dono dela, tá? E até pesquisadores. Os pesquisadores, eles fazem o quê? Eles desenvolvem pesquisas, só que essas pesquisas elas são construídas por anos. Então, imaginem vocês, um pesquisador está construindo algum tipo de serviço ou está desenvolvendo algum tipo de produto, tá? Se uma outra pessoa ficar sabendo sobre essa pesquisa, o que é que ela pode fazer? Ela pode copiar a pesquisa, certo? Divulgar a pesquisa e ficar com todos os méritos dela. Por quê? Porque em nenhum momento aquilo tudo era segredo, aquilo tudo era confidencial. Se um pesquisador está trabalhando com aquela informação e aquela informação é divulgada em público, quem divulgou aquela informação, a partir daquele momento, vira o dono da informação, certo? Porque ele fica como se ele tivesse descoberto de forma primária, como se ele tivesse descoberto primeiro aquela informação ou desenvolvido aquele produto. Entendeu? Bom, pessoal, agora a gente vai para a nossa atividade. Na atividade de hoje, ela vai ser um pouquinho mais complicada, mas eu vou explicar para vocês agora. Eu trouxe para vocês esse problema aqui, certo? Um problema ético. Isso aqui é um caso que aconteceu, tá? Uma história, onde vocês vão ter que ler essa história. E quando vocês lerem, vocês vão ter que responder essa pergunta: como você resolveria esse problema ético? Tá? Vocês vão ler o que aconteceu aqui e vão responder. Mas para vocês responderem, certo? Esse
responderem como vocês vão resolver essa situação, esse problema aqui, vocês têm que obrigatoriamente, é obrigado vocês usarem esses 4 passos. Esses 4 passos aqui vocês vão ter que primeiro, certo? Então vocês vão ter que ler esse texto e dizer como é que vocês resolvem. Aí vocês vão ter que escrever um texto para mim. No texto que vocês vão escrever para mim, respondendo esse problema aqui, vocês têm que, primeiro, identificar qual é o problema, vocês têm que dizer qual é o problema da situação, tá? Depois, no segundo passo, vocês vão ter que expressar as emoções de vocês, então vocês são obrigados a dizer o que vocês sentiram. Se vocês acharam que aquilo era ético, se era antiético, se aquilo era errado, se as pessoas estavam erradas, certo? Vocês têm que expressar os sentimentos de vocês no texto que vocês vão escrever. Depois, vocês vão analisar as opções. Vocês vão ter que escrever para mim, certo? Quais são as opções que vocês têm. Vocês têm que escrever todas as opções que vocês identificarem. Ah, eu acho que poderia ser feito isso, eu acho que poderia ser feito outra coisa. Vocês vão ter que escrever todas as opções que vocês têm, certo? Depois que vocês escreverem essas opções e analisá-las, vocês vão me dizer qual das opções vocês vão usar, certo? Qual vai ser a decisão que vocês vão tomar. No quarto passo, você vai me escrever qual decisão você tomou para resolver esse problema, tá? Gente, essa atividade vocês vão ter que entregar até, vocês têm que, certo? Tem que resolver e me entregar até a próxima sexta-feira, e ela vale 3 pontos na nota de vocês, certo? Não deixem para fazer depois e não atrasem a atividade, certo? Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar no grupo, tá? Então, é isso, pessoal. Até a próxima aula.